Fala galera, mais um BTL Cast, Thiago Gonzalez aqui falando. E hoje, Hoje nós temos uma convidada especial, Patrícia Figueiredo, psicóloga clínica, psicanalista, também líder do Mulher Única nos cursos da nossa igreja, também pós-graduada em suicidologia, prevenção e pós-venção, processos autodestrutivos e luto, quase que não sai. vulgo, minha irmã, Vulgo minha cunhada. Ah, uma honra ter você aqui, viu? obrigada. É uma honra estar aqui também participando desse podcast da nossa Betuel. É uma honra mesmo. Estou muito grata, muito feliz a Deus por essa oportunidade. Amém. Hoje nós vamos falar um tema muito especial e importante para nós, como encontrar descanso para a alma. E até usando um versículo como referência, né? Um verso, Salmos 42, o verso 5 diz assim, ó: Por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e o meu Deus. Amém. Amém. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E temos aqui algumas perguntas chaves, mas eu queria já fazer a primeira pergunta para você. Qual é o propósito de Deus para as nossas emoções? Olha, bom, é uma pergunta bastante relevante porque eu fico pensando, né, como Deus é lindo e maravilhoso quando nos criou. Ele nos criou à imagem e semelhança dele. E não podemos esquecer que somos seres humanos e ele não nos fez um robô, né? Então, é muito importante entendermos as nossas emoções. E qual o propósito disso nas nossas vidas? Eu entendo que é através das nossas emoções que nós amadurecemos. Entende? Hoje nós vivemos num mundo onde a sociedade está muito adoecida, né? Muitas pessoas passam por dificuldades, por aflições e infelizmente não aprendem com isso. E a palavra de Deus fala muito sobre isso, né? Que nós aprendemos, nós crescemos, nós evoluímos através dessas aflições, dessas dificuldades que nós passamos, porque é através dela que são geradas as nossas emoções, né? Então, através do sofrimento, da dor, vem a tristeza, a angústia, né? A frustração, o desespero, às vezes a raiva, não é? E são sentimentos que eles são necessários para as nossas vidas, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Por isso que é muito importante isso. E a palavra de Deus fala muito sobre isso, né? Tem vários versículos bíblicos que falam sobre as nossas emoções, né? Então, o Senhor, Ele quer nos preparar e, na verdade, vem para nos moldar o nosso caráter. Você até comentou, né? E por que as pessoas realmente estão tão doentes assim, né? A Bíblia fala, né? Jesus fala assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, né? Nós somos mais que vencedores em Cristo. E como você caracteriza isso? Será algum tipo de ausência, alguma perca? O que tem levado essas pessoas a essa quantidade de problemas de ansiedade, de depressão, doenças, né, Uhum. da alma mesmo, né? Sim. Eu ainda sou leiga, né? Tenho 9 anos só de atendimento clínico, então eu me acho ainda muito pequena para falar com tanta profundidade sobre o assunto, mas eu entendo que, na verdade, a humanidade está muito adoecida porque eh, o nosso foco foi perdido, né? Nós deixamos de olhar para Cristo, falando num âmbito do evangelho, do cristianismo, né? Que nós estamos aqui falando sobre isso. Mas a humanidade em geral está adoecida porque ela perdeu a identidade dela. E a perda da identidade vem de várias questões na trajetória da vida, né? Da sua história, da construção de ser humano, a construção do seu caráter, da sua personalidade. Então, nós vemos que hoje muitas coisas estão mudadas, né? Muitas coisas não são mais como eram antigamente. E a tendência, como a palavra de Deus fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E eu vejo isso mesmo, por se multiplicar a iniquidade,
as pessoas estão se perdendo mesmo em várias questões da vida, sabe? E a questão emocional é uma área muito afetada. Sempre foi, mas hoje está pior. Eu acho interessante nós falarmos, né, porque algumas pessoas não veem, né, a alma como o centro das emoções. Né? As pessoas sempre falam, nós ouvimos, né, crescemos na igreja ouvindo falar corpo, alma e espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Então nós precisamos ter essas três esferas saradas. E algumas pessoas, hoje, né, que a gente tem escutado de um tempo para cá, que a alma, né, é o centro das emoções. E é importante a gente entender como a gente precisa ser curado nisso. Porque eu entendo claramente que não tem como você fluir no espírito, por mais que você faça a vontade do Senhor, seja um profeta, se você não tiver o seu corpo e a sua alma em equilíbrio, né, no cuidado, tendo a atenção que precisa. Às vezes a gente deixa de lado uma ou outra para que a gente priorize uma, e não é só o espiritual. Não, né? Por isso que, infelizmente, nós vemos aquela pessoa que é usada por Deus, ela tem uma oração, é intercessora, ou ela é profeta, né? Eu digo ela, mas homem ou mulher, ela é a pessoa, e a pessoa ela tá totalmente descontrolada dentro de casa. Ela é uma pessoa que fala mal dos outros constantemente, ela fala de tudo e todos, né? Então, acho que são coisas que nós precisamos entender. Corpo, alma e espírito, ela precisa ser cuidado, né? Porque quando fala, porque estás abatido a minha alma, né? Porque as suas emoções estão fora do controle. Uhum. E o que me chama a atenção também, em relação a isso, é que na igreja, pelo menos eu, né, cresci quase que na igreja, fui muito novinha para a igreja, então se ouvia muito pouco sobre isso, na verdade, quase nada, né? Só de uns anos para cá nós estamos entrando nessa área de falar sobre as nossas emoções abertamente, sem nenhum tabu dentro das igrejas, né? E isso é muito importante, porque não podia, né, ficar triste. Depressão era coisa do inimigo, né? A falta de controle era o inimigo, tudo era o inimigo. E nós não dávamos nomes, né? As nossas emoções, na verdade, nós não falávamos o que sentíamos, né? O que estava, por que tanta tormenta, dor, sofrimento, angústia na nossa alma, porque nós viemos de uma geração que servir a Deus tinha que estar tudo bem, né? Nada podia sair do controle, porque se saísse era obra do inimigo, né? E nós nos esquecemos Ou estava em pecado. ou estava em pecado, e nós nos esquecemos que nós somos seres humanos. O único que é todo-poderoso e soberano é Deus, nós não, sabe? E eu acho tão lindo Deus, ele de verdade nos ter feito desta maneira para mostrar para nós que nós temos toda a dependência nele, somente nele, totalmente nele, inclusive as nossas emoções, né? Como eu disse, a palavra de Deus fala muito sobre isso, inclusive em Gálatas, sobre o fruto do Espírito. O domínio próprio é um dos frutos. E é muito importante, coisa que nós não vemos, né? Nas maioria das pessoas, né? Sim, infelizmente, é uma coisa que a gente precisa dar atenção também, porque eu ouvi até não lembro quem, falando sobre isso. Se você dá prioridade a um gomo, né, vamos dizer assim, do fruto do Espírito, você deu mais atenção àquilo, não quer dizer que você é uma pessoa que possui o fruto do Espírito. Você só tem uma predisposição ou você aprendeu, né, o comportamento a agir daquela maneira. Né, mas nós precisamos desenvolver todo o fruto do Espírito, não é só um. Exato. E interessante que o Senhor, ele nos fez com essa característica e com essa predisposição de realmente desenvolver, entende? A inteligência emocional, a maturidade, Sim. né? E aprender isso. Todos nós temos. É muito legal olhando para esse texto, né, que a gente leu aqui, do salmista, né? Por que estás abatido, a minha alma, porque se perturba dentro de mim? E ali a gente vê que o espírito falando com a alma, com os sentimentos, com as emoções. E por isso que realmente precisa ser desenvolvido num contexto geral, né?
todo fruto, todo gomo, né? A gente sempre costuma olhar assim para o fruto do Espírito como uma mexerica que tem vários gomos, né? E realmente é um momento, eu não sei que angústia que ele estava passando, né? A gente tem, claro, pegar o contexto ali, mas, Uhum. né, isso difere de várias pessoas. A questão, tá angustiado porque tem uma conta para pagar, tá angustiado porque falta um relacionamento, tá angustiado porque perdeu o emprego. E aí, o Espírito vem com a mansidão, com a paciência, né, dizer assim: espera em Deus, descansa, porque a tua dependência do amanhã, seja do que for, né, o problema, precisa estar em Deus, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É. Mas como nós vivemos num mundo imediatista, Hum. que nós queremos tudo pro hoje, né? Não é nem pro amanhã, é pro hoje, pro agora, pro ontem, Não pra ontem. para ontem. Então as pessoas elas vivem mesmo e desenvolvem com muita facilidade isso. Por quê? Porque não foi aprendido também ao longo do tempo. Nós sabemos que nós não nascemos, né? Depressivos, não Sim, nascemos sim. angustiados, não nascemos tristes, não nascemos com isso. Nós vamos desenvolvendo essas coisas ao longo da vida, ao longo da nossa história. E tudo começa no nosso relacionamento familiar dentro de casa, né? E é uma coisa que nós não damos tanta ênfase, tanta importância para isso. E é muito triste, porque hoje em dia o que nós vemos mais é as crianças. Quantas crianças hoje estão sendo diagnosticadas com tantos transtornos que antigamente, na minha época, não se, pelo menos eu não ouvia falar, né? Ou se falava muito pouco, Hum. muito pouco, né? Então, é um tema muito relevante que realmente nós precisamos falar com muita frequência sobre isso, né? Porque é engraçado, né? A palavra de Deus, ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás e ela falava todo o tempo sobre isso, né? E como nós nos retardamos ou deixamos de ter o conhecimento, né? A palavra de Deus fala: conhecereis a verdade vos libertará. E a falta de conhecimento nos deixa a par, né? De tudo isso que acontece. E é muito importante que esse tema seja falado E a sempre. palavra já falava, né? Meu povo perece É por falta de por falta de conhecimento, por conhecimento. falta de busca, por Exato. falta de meditar de noite, como o Senhor falou, Deus, né? Falou a Josué. No começo da Bíblia a gente já vê isso. E É. uma coisa que você comentou, eu acho bem interessante, é uma das perguntas aqui, falar sobre a família, né? O seio familiar, isso traz comportamento, né? Muitas vezes comportamentos de autodestrutivos, né? De autossabotagem para os filhos. E às vezes não entende o porquê, e eu acho bem interessante pensar nisso. E eu, depois dos cursos, né, que nós estamos vendo, seminário, veredas, também, nós entendemos muitas vezes de perguntar para o Senhor: Senhor, qual a raiz disso? Por que eu sou assim? Por que eu tenho me sentido dessa maneira? E o Senhor, tão cuidadoso, nos leva ao local, né? A situação, nos faz lembrar a situação para que a gente possa tratar isso. E eu queria entrar, né, nesse âmbito, né? Fazer a próxima pergunta, falar por que as emoções das mulheres, né? Que a gente fala, né, sobre casa, sobre familiar, seio familiar. Por que as emoções das mulheres são mais suscetíveis ao adoecimento? Infelizmente, nós mulheres, né, não querendo nos vangloriar com isso, né? Lógico que não. Mas a mulher, ela é muito sobrecarregada, né? Infelizmente, nós vivemos numa sociedade muito machista, e isso não é de agora, é desde sempre, né? E Desde o pecado. desde o pecado, exatamente. Nós vivemos nessa sociedade machista e, infelizmente, a mulher ela é muito cobrada. Então, ela é cobrada na responsabilidade de cuidar da casa, de cuidar do marido, de cuidar dos filhos, às vezes de pagar as contas, né? De dar conta daquilo que o marido não consegue dar conta, porque a mulher ela consegue lavar, passar, cozinhar, fazer Tudo ao mesmo tempo. inúmeras coisas ao mesmo tempo. Então, por esse motivo, a mulher ela tá mais suscetível, entende? A isso.
por conta dessa cobrança, desse peso. Os homens, eles também são, mas com o menos, né, menos... Peso, assim, acho que não ter tanta carga, né? Não ter tantos afazeres nesse sentido. Exato, Ele com tá mais menos preocupado em ser peso. um provedor, trazer o sustento e Então é Exato. só preocupar em dar conta da É, casa. não tem tanta ocupação assim. exato. E a mulher, ela é muito cobrada mesmo, né? E particularmente, nós nos cobramos o tempo todo, né? E eu me cobro também por ser melhor do que a outra. E essa comparação que também existe muito no meio feminino, né? Nos atrapalha demais. Então, por essa questão, nós temos essa fragilidade, sabe? Vulnerabilidade, enfim, E nós somos mais emotivas que os homens, né? muito mais Os homens são emotivos. mais razão. A maioria, a gente tem visto uma mudança, estamos vendo, né? Homens mais emotivos, né? Antigamente não podia chorar, né? Homem não chorava. Mostrando sentimento. Hoje já homem chora. Que bom que homem chora, Que né? bom, né? Sim. Mas eu acho que também nesse sentido, né? A gente, nessa ânsia de dar conta, nessa preocupação de ser... eu escuto algumas mulheres falando, ai, é muito difícil, é impossível ser essa mulher de Provérbios 31, né? Só que muitas vezes entra a comparação. Eu tenho que dar conta como uma mulher de Provérbios, né? E é por isso que muitas vezes muitas mulheres falham e acabam nessa autossabotagem, né? E sofrendo por isso, né? E aí, às vezes, é um patamar muito alto a se alcançar, ser uma mulher virtuosa como a de Provérbios. Sim. E é interessante porque eu, estudando um pouco sobre essa mulher, alguns teólogos dizem que ela não existiu, né? Mas eu acredito que ela existiu. Eu acredito muito que ela existiu. E eu acredito que Deus nos deu essa capacidade. Só que eu preciso olhar para mim e identificar quais as minhas, entende? Sim. Porque eu não posso me comparar com ninguém. Nós não somos iguais. Sim. Né? E graças a Deus, por isso nós não somos iguais. E eu preciso ter a humildade de olhar para mim e me aceitar do jeito que Deus me fez, com as minhas qualidades e com os meus defeitos. E olhando para os meus defeitos e tentando melhorar a cada dia. Agora, não fazer isso um desafio e me martirizar e exigir aquela cobrança excessiva para me maltratar. Porque acaba maltratando demais a minha emoção, né? E eu me coloco num lugar que não é meu, que não foi Deus que me colocou, eu mesmo que me coloco ali, de incapaz, insuficiente, autoestima baixa, não posso, não faço, e não. Justamente. Né? E desculpa, é interessante pensar porque muitas vezes muitas mulheres, né, ou saem da casa dos seus pais ou estão num casamento em que se sentem assim. Infelizmente, na criação dos filhos também passa isso para os filhos e gera o adoecimento que a gente estava falando um pouquinho antes. Sim. E vai repetindo, né? E aí a gente tá comentando, né, sobre a questão assim do que foi passado antigamente, de como as coisas eram. Você tem que se mostrar forte, né? Então você tem que ter uma autoimagem, você tem que chegar na igreja e tem que estar tudo bem. E aí dentro de casa tá tudo destruído, porque a gente vive, né, e via uma máscara, né? Quando eu tô em público, tem que ser uma coisa. E aí você vê assim que as pessoas que agiram e agem assim, chega uma hora que sobrecarrega e chega uma hora que explode, né? E aí a gente vê quantas pessoas na igreja feridas, porque pessoas que estavam doentes tinham algum tipo de oportunidade, talvez usam até o púlpito, ou o contato pessoal, e no contato pessoal acaba maltratando porque ela tá doente emocionalmente. E como foi falado assim, antigamente era tudo demônio, né? Demônio, demônio, demônio. Mas não, talvez essa doença, essa ansiedade, essa preocupação, essa sobrecarga, né? Que não foi deixada na cruz, que não foi trocada com o fardo de Cristo. E aí quando a pessoa vê, ela acaba ferindo a noiva, porque ela está doente, né? E você me fez lembrar de uma coisa agora, que quando eu fiz a pós,
em suicídio, né, se falava muito sobre o suicídio e isso não é divulgado, mas o índice de suicídio nas igrejas aumentaram muito, Uau. muito mesmo, sabe? Porque por conta dessa questão que você falou, o pastor, a pastora, o missionário, o líder, ele precisa mostrar que ele é o super-homem e ele não é o super-homem, né? Não é. Tem sentimentos, tem Tem fragilidade, tem sentimentos, família, tem tem, sonhos, né? Tem tudo. Tá sendo tem lapidado também. todo o tempo. E o interessante é que eu fico pensando a que ponto o ser humano chega para pensar nesse superpoder, sabe? E de não olhar e falar assim, poxa, eu sou filho de Deus. Eu tenho esses sentimentos, porque foi o Senhor que me fez assim, foi Ele que nos criou assim. Só o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, que não tem pecado, e Ele é o perfeito. Nós nunca vamos chegar a essa perfeição. E acho que tá entrando assim, e chegar nesse ponto assim de não pedir ajuda, né? Porque assim, a gente sabe do poder da oração. A gente acredita que Deus pode transformar, mas tem muitas coisas nas nossas vidas que realmente quando você coloca pra fora, quando você conversa, né? A Bíblia diz assim que quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, nós somos curados. Né? Quando você confessa pra Deus, você é perdoado, mas quando você fala com seu irmão, quando você coloca pra fora, talvez alguma fragilidade, alguma dor sua, você consegue a cura ali. Claro que algumas imediatas, algumas são processos, precisam ser, né, paulatinas, acompanhadas, né? Mas a gente tem que entender que nós temos emoções e muitas vezes somos muito, né, voláteis, né, volúveis, né? Sobe e desce, sobe e desce. É. E, na verdade, tem um versículo que fala também, né, que nós devemos compartilhar as nossas necessidades uns com os outros. Então, fala muito sobre isso a palavra. E é muito importante eu buscar ajuda, eu mostrar mesmo quem eu sou e reconhecer a minha fragilidade no Senhor. Tem um versículo em Tiago que eu gosto muito também que fala, né, que reconheceis as nossas misérias, sabe? É lembrar de quem nós somos. Sim. Nós não somos nada. Que não somos super-homens, né? Não Eu acho que, somos. como você comentou, na questão de lideranças, missionários, pastores, né, líderes de igrejas que tentam, muitas vezes, até aparentar algo, ou estão dentro de uma imagem e não querem mostrar uma outra coisa, porque talvez com medo de perder a membresia, com medo, às vezes, de perder a confiança, por medo de, o que vão pensar de mim, né? Credibilidade. Credibilidade, tantas coisas, mas o legal hoje, né, olhando assim da forma que Deus tem trabalhado na Betuel, hoje tenho amigos que eu consigo abrir o meu coração através dos cursos, né? A gente tem uma dificuldade, acho que a mulher ela é muito mais fácil. Ela vai na cabeleireira, né? Ela já fala, tô passando por isso, não sei o que, tá fazendo a unha lá, já conta a vida do outro, né? Vira amiga de Meia hora infância. conta a Meia vida hora, toda. todo mundo. Tipo, então, querendo ou não, Ainda ali, recebe uma resposta de ajuda. ali ela já tem aquele tempo de desabafo que ela acaba colocando pra fora. Não quer dizer que ela vai obter a cura ali, né? Ela precisa ser tratada em pontos específicos e reconhecer, né? O reconhecimento. Mas, por exemplo, hoje no Homem ao Máximo, nos cursos que nós temos feito, né? E tem aquela oração de sigilo, a pessoa ela se sente confortável e confiante pra poder abrir o coração no outro, pô, vai estar guardado. E eu acho que é um resgate, né? A gente leu um livro até, a indicação lá do Jesus Cop, Douglas Gonçalves, né? Do Larry Crabb. Foi do Paulo Borges, né? Foi Ele que indicou. o lugar mais seguro da Terra, né? E ele fala assim, do irmão virar a cadeira pro outro e começar a ter contato. Porque às vezes a gente vai muito pra igreja e se vê ali, mas você nem sabe a necessidade do seu irmão, né? Porque não dá tempo de compartilhar. E aí você quer manter aquela vida, né? E tantas coisas, né? O mundo hoje nos impulsiona, nos empurra pra isso, né? Aparentar algo, né? É porque as pessoas esquecem que a igreja, ela é um hospital, né? Ela não é um ambiente onde você vai desfilar, sabe? Para mostrar quem tá melhor, quem tá mais vestido, quem tem mais condições financeiras, não. A igreja, ela é um hospital. E hoje as pessoas precisam aprender que quem está lá dentro são pessoas comuns, né? São pessoas que sentem, que choram,
que se entristecem e que são pessoas acolhedoras, né? Graças a Deus, na Betuel eu tenho visto que é uma igreja que, pelo menos nós tentamos ser empáticos, né? Desenvolver a empatia. Então, nós somos acolhedores, porque nós precisamos realmente quebrar essa imagem de que igreja é um lugar de perfeição. Não. Jamais. O Senhor, ele veio para quem? Né? Quando nós lemos lá o evangelho que Jesus veio para a prostituta, para o adúltero, para o coxo, para o cego, para o leproso, para essa gente que não presta. Para os doentes, Para né? os doentes de verdade. Gente que não presta não, né? Vocês estão me entendendo o que eu estou falando. Para pessoas, entende? Que realmente estavam doentes, feridas, as vidas destruídas. Aí chega na igreja, acha que a igreja é o quê? Né? E graças a Deus nós estamos vivendo um tempo diferente, sabe? Eu creio que Deus tem levantado homens e mulheres que têm uma visão diferente, que nós podemos falar abertamente, sem tabu agora, de todas as coisas dentro da igreja e principalmente das nossas emoções, porque sabemos que nós somos fracos, nós somos frágeis, vulneráveis para sentir tudo isso, mas não para ficar nesta condição de doentes, né? Porque nós podemos ficar. E tantos homens da Bíblia, né, passaram por isso, Elias, Sim. Jonas. Hoje mesmo eu estava lendo sobre Jonas e fiquei lá abismada com ele falando, Senhor, me mata. Ué, tu não vai cumprir o que... Olha só, né? A falta de maturidade, entende? Ele revoltado com Deus, porque Deus disse que ia fazer com o povo de Nínive, não fez porque o povo se arrependeu e Jonas ainda queria que... Falou, Deus, o que é isso? Olha a imaturidade, pediu a morte para Deus. Ele era um pouco melancólico. Uau, ele era terrível. Vingativo. Demais. Não tinha misericórdia. Uau. Ó, o próprio Paulo, né? É aquele momento que ele vai ali com Barnabé e Marcos quer retroceder e retrocede. Quando eles voltam e vão fazer uma outra viagem missionária, ele fala assim, não, Marcos não vai comigo, ele retrocedeu, ele não foi até o fim. Não quero caminhar mais com ele. E aí a gente vê Barnabé que insistiu na vida de Paulo, né? Pô, de acompanhou, de aconselhou, ele está ali apostando, ele vai apostar em Marcos e depois Paulo já maduro, né? Ele fala assim, não, eu preciso de Marcos me é útil, né? E é realmente essa maturidade, né? De entender, não é porque a pessoa caiu agora e não vou estender mais a mão, não é porque o Senhor não me respondeu agora que eu já vou pedir a morte, não é porque alguém se levantou que eu vou pra caverna. É confiar, né? É confiar, exatamente. E é o que você já comentou agora. É bem interessante porque a gente lê, né? Ao ler a história de Elias, ele fez algo profético ali, e não no nome de Deus, né? Sobre a palavra dele. Só que depois que uma mulher se levantou, né? Endemoniada, se levantou, ele estremeceu e correu para a caverna, né? Então a gente vê que todos nós estamos suscetíveis a isso, todos nós, mas nós temos um Deus que nos leva, e hoje, com a graça do Senhor, hoje antigamente os psicólogos eram para loucos, né? E crente não podia nem saber, né? Nem estudar, nem nada. Graças a Deus, hoje nós podemos até procurar. E uma coisa que eu me preocupo muito, sempre eu indico pessoas, eu falo, procure um psicólogo cristão, procure alguém que tenha os mesmos, o mesmo coração que a gente tem, né, na volta de Jesus, olhar para o Senhor, as mesmas convicções. Isso é muito importante, porque hoje a sociedade que nós estamos vivendo está levando, né, o mundo a um local distante da presença do Senhor. Só que hoje, até nisso, até para quem eu abro o meu coração, até a quem... Porque eu entendo que o psicólogo ele vai pegar, reorganizar, te ajudar a reorganizar, né, para que você possa continuar. Então, é necessário também ter alguém que seja cheio do Espírito Santo. Para pegar a tua opinião, né, naquilo que a Gemima está comentando, e lembrando realmente de Elias, né, porque ele se sente só. E aí é uma das coisas que as pessoas hoje, muitas pessoas se sentem só.
né? E aí acabam indo ao suicídio, não tem para quem recorrer, vai dando indícios e se isola de fato, né? Entra na caverna, no seu mundinho ali e acaba tirando a É, vida, né? chatinho. E É. aí Elias, ele também se sente, né? Ele se sentiu só, mas aí o Senhor revela, pô, depois de um encontro, né? Não, tem mais 7.000, cara, não é só você. Só que a Sim. pegada é você olhar e entender, hoje eu não tô só, né? E muitas pessoas ainda querem permanecer, né? Ou se sentem assim. É. Não sei. E também entender que nós vivemos fases nas nossas vidas, né? E existem também essas fases que nós precisamos ficar só de verdade. E isso não significa que o Senhor nos abandonou, como era o sentimento Sim. dele, entende? Não, é um momento que eu preciso desenvolver a minha solitude e aproveitar esse meu momento para me relacionar mais com Deus, sabe? É identificar as fases, Sim. que nós estamos passando na vida. Então, e tudo, olha, de tudo que nós estamos falando, sempre volta a quê? A maturidade. Elias não era um homem maduro ainda naquele momento. Então, ele precisou passar por tudo aquilo para ele se tornar. Pode ver que ele não errou mais naquilo, né? Então, é entender que nós também precisamos passar por fases ruins que são essas fases que vai nos levar a crescer, a amadurecer com Deus, com Ele, não sem Ele. E não entrar em desespero e achar que o Senhor nos abandonou, Sim. né? E aí nós vemos também como era o relacionamento desses homens com Deus, né? Quando eu digo isso, não é que eles não eram homens de Deus, eles eram. Mas, olha, Deus falava Sim. com eles, Deus estava ali, tete a Sim. tete. E como eles se sentiam tão frágeis, tão fracos, sabe? Então, a importância de nós entendermos também o nosso relacionamento com Deus até nesses momentos difíceis, sabe? De não achar que, eu tô triste, tô chateada, aconteceu isso, estou vivendo um processo depressivo, estou vivendo um processo de ansiedade, de borderline, bipolaridade, mas entender que é um processo e que nesse processo eu vou aprender, sabe? E aprender muito mais a me aproximar de Deus, a me relacionar com Deus, a entender por que eu estou passando por isso, legado também, porque tudo que eu passo na minha vida, eu entendo que eu posso ajudar outras pessoas. Depois que eu sair disso, eu posso ajudar outras pessoas. Então, eu vejo a grandeza de Deus nesse sentido de falar para nós, né? Olha para vocês, olha quem vocês são, né? Se tratem, se cuidem, aprendam com isso, mas não fique nisso, né? Sim. Eu estava até Justamente. agora há pouco conversando com o Thiago sobre isso, que ele fala que as redes sociais, todo mundo, né, busca conhecimento para se autodiagnosticar e não buscar uma cura, uma solução para aquilo, mas para falar assim, olha, eu sou desse jeito, cuidado como você fala comigo, porque eu sou X coisa, né? Olha, cuidado do jeito que você vai me tratar, porque eu sou, e não busca ajuda. Então, usa da doença, usa, né, disso para ficar naquela posição. E eu digo, amarrado no diabo, é o diabo que amarra Justificar o erro, né? o erro. Justificar o seu problema, né? Como se aquilo fosse bom. Então, ó, meu, você tem que me tratar é, pisando em ovos, né? Isso. E é muito doido porque é uma galera que entra mais uma vez no assunto que ainda não é madura. Porque, de alguma forma, talvez ainda é infantilizado, Uhum. né? Não cresceu. Tem uma lição no Meu Máximo que fala assim, eu não lembro exatamente o tema da lição, mas ele vai falar assim sobre pessoas que têm 70 anos, mas ainda agem como uma criança, cara. Então, o que que foi roubado, né? Principalmente homem, né? Que deveria realmente ter uma postura, né? Mas tem a idade, mas a mentalidade, o comportamento e as atitudes são infantis, né? E como atingir essa maturidade, né? Como a gente chega nisso? É interessante, até antes de começar aqui a próxima pergunta, nós precisamos identificar duas coisas muito importantes. Muitas vezes nós estamos para baixo, né? Não vou dizer depressivo, mas a gente está meio desanimado, sem alegria.
a gente precisa procurar o médico para saber se está tudo certo, né, fazer um check-up geral, saber se está tudo certo, porque às vezes nos falta vitamina. Exato. E as pessoas não dão atenção a isso. Nós precisamos também estar atentos à predisposição, que às vezes isso se repete, né, no nosso meio familiar. Mas também nós estamos atentos à ação do inimigo, porque muitas vezes nossas vulnerabilidades, né, o inimigo ele ataca certeiro, ele não vai, que bonitinho, ele tá tão bonitinho, não vou atacar ele nesse momento que ele tá feliz. Não, ele vai atacar justamente na nossa vulnerabilidade para que a gente venha ter as nossas pernas quebradas e não caminhar mais, né, em direção ao Senhor. Então, nós precisamos dar atenção a isso. Eu creio, sim, né, nós estudamos, né, tratamos pessoas, diagnósticos, né, muito importante dar atenção. Às vezes tem pessoas que falam, tá se escondendo. Nós precisamos dar atenção nesse sentido, porque hoje nós vivemos num mundo em que tudo precisa ser exposto, né? Tudo precisa ser... Não, eu preciso dizer, eu fui diagnosticado. Eu não fui diagnosticado, mas eu me identifico com todos esses sintomas. Então, eu sou essa... não fui laudado, mas eu sou. Já fui laudado, então agora tem que ter um cuidado. Então, a gente precisa ter nesse cuidado que acontece, né? Existem pessoas, sim... Hoje nós temos visto, por conta da tecnologia, da autoexposição das crianças na alimentação que não correta, né? E também a tecnologia, a gente vê crianças tendo aceleração nesse sentido, né? De descobrir transtornos, mas eu creio que nós precisamos em todo tempo, nos apoiar no Senhor. Sim. Né? Para que a gente possa fazer a vontade dele. E eu entro aqui na pergunta: como guardar ou proteger as nossas emoções para vivermos bem com elas? Olha, como guardar e proteger nossas emoções? Bom, primeiro, nós precisamos ter o autoconhecimento, né? Eu acho muito importante quando a pessoa ela faz terapia, porque na terapia ela te dá a oportunidade de se conhecer. E se conhecer de verdade, sabe? E as pessoas, elas têm medo disso, porque eu, inclusive, tenho vários pacientes, né, que quando eles se depararam, né, quando eu pergunto quem você é, eu sempre, quando o paciente chega no consultório, a primeira coisa que eu falo para ele é assim: olha, na próxima consulta, você traz para mim quem você é, a partir do seu olhar. Quem você é. E eles se assustam, porque eles trazem os pontos positivos, os pontos negativos, e eles olham aquilo e falam: uau, eu não sabia que eu era assim, eu não sabia que eu tinha isso, ou que eu tinha aquilo. E é bacana você ter o autoconhecimento de verdade para você melhorar nos seus aspectos negativos e não ter vergonha da sua história, né? Até porque quando nós nascemos, nós não escolhemos. Eu não escolhi nascer com a minha mãe, do meu pai, na família que eu tenho, né? Não escolhi ter o meu irmão maravilhoso, não trocaria, né? Hoje eu tenho a minha cunhada maravilhosa, também não trocaria. Mas nós não escolhemos, entende? Sim. Então, ter o autoconhecimento é muito importante, porque quando eu me conheço, eu consigo controlar as minhas emoções, eu consigo, e eu aprendo, tá? Tudo é aprendido. É uma coisa que as pessoas falam: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Síndrome de Gabriela. Não existe isso. Você pode ter nascido cheio de coisas ruins, mas se você quiser, você muda, você melhora, você desenvolve como ser humano. Sim. A palavra de Deus fala, né, que é um versículo que diz assim: dar vida e vida com abundância. Esse é o desejo do Senhor para nós, sabe? Que nós tenhamos vida. Uma vida plena, né? Uma vida plena. E abundância do quê? De paz, de alegria, de amor, de contentamento, de domínio próprio. Entende? Então, para nós guardarmos, é isso. Uma vida leve, né? E a palavra diz: no mundo tereis aflições. Não quer dizer que eu preciso viver nisso, nessa ansiedade, nesse desespero. Não é isso. No mundo nós passaremos por a gente vai ter, mas você passa. Mas você pode passar até por uma isso, palavra sua, onde você está alicerçado, onde você
se você está com seus muros altos, porque ali você pode vir as aflições que quiserem em volta, mas você está guardado Está no guardado Senhor. numa cidade Paulo forte. fala sobre isso, né? A paz que excede a todo entendimento, não Sim. importa o que está acontecendo, você tem a segurança de que o Senhor está com você e a paz está ali. A paz que excede a todo entendimento. Então é isso. É o autocontrole, é você reconhecer quem você é, não ter vergonha da sua história, ressignificar a sua história e buscar constantemente se relacionar com Deus. É através da palavra de Deus e através da oração. Eu leio a palavra, eu conheço quem ele é, mas eu só me relaciono com ele através da minha oração, entende? Porque aí ele se apresenta a mim como um Deus amoroso, misericordioso, que cura, que transforma, que limpa, Dispostos a te ouvir, né? disposto, totalmente disposto a mudar toda a nossa história, sabe? E ouvir, ler a palavra do Senhor, ter tempo com Ele e se relacionar com pessoas também. Sim. Porque é aí que nós desenvolvemos o fruto do Espírito, né? É. Que às vezes a gente acha, não, tô cheia do fruto do Espírito e tem alguém se alimentando dele, alegrando, né? Honrando a Jesus. Olha, eu me alimentei dela e para honra e glória do Senhor, realmente ela está produzindo bons frutos. E algumas aflições são necessárias para mostrar, né? A Nossa, luta que aperfeiçoamento. vem, é o choque às vezes com o irmão que vai mostrar realmente se o fruto ele tá em evidência na sua vida, né? Sim. Você, poxa, pisou no seu calo, mas você, opa, não, eu sei quem eu sou em Deus. E o que foi que eu falei, né? Tem pessoas que são usadas, né? Vamos dizer assim, usadas na obra, mas elas são mulheres que não honram seus esposos, né? São mulheres que não têm domínio próprio. Então a gente entende que em algum momento tem uma coisa faltando aí, Sim. né? Precisa estar em equilíbrio. O versículo que eu errei, né? Jesus fala, né? Eis que vim para que tenham vida e vida Tem com em abundância. Esse versículo é maravilhoso. Sim. Paty, caminhando para o final, queria que você deixasse uma palavra que você nos falasse, né? Uma coisa que a gente comentou também, que sobre as estações nós precisamos entender, identificar qual é a nossa personalidade. Tem teste de temperamento aí Exato. disponível. Mas Exato. queria que você falasse, normalmente todo mundo está acostumado a ver a Patrícia Paulo, né? Que senta... Pegando, batendo em todo mundo. passa a espada, mas eu queria que você compartilhasse, deixasse uma palavra. Olha, sobre isso, sobre esse tema, né, que me toca muito, e eu sempre falo para os meus pacientes no consultório, sabe, que nós passamos pelo deserto, né? Mas o deserto não é o nosso lugar. Sim. Então, todas as pessoas que estão nos ouvindo hoje, você pode passar por qualquer situação ruim na sua vida, mas este não é o seu lugar. É só uma passagem, sabe? Então, a importância de nós olharmos para nós com humildade. Primeiro, eu só consigo olhar para mim se eu for humilde para realmente olhar e falar: Senhor, quem eu sou, sabe? E não ter vergonha e nem medo quando o Senhor começar a revelar de verdade quem você é. Porque Ele quer que isso aconteça para Ele se revelar como Deus, que cura, sabe? Que transforma. Porque se a nossa vida fosse perfeitinha, fosse redondinha, o Senhor não precisaria fazer nada por nós. Entende? Então, eu acho lindo isso, porque todo o tempo o Senhor está falando assim: olha, meu filho, você está passando por essa luta, ou você errou, ou você é errado ainda. Mas eu tô aqui para te ajudar e para transformar a sua vida, para restaurar, para ressignificar, para fazer tudo, tudo, tudo novo. E como Paulo, que eu amo, né? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o processo da depressão é só um tempo, da ansiedade é só um tempo, do estresse é só um tempo, da luta, da aflição é só um tempo, até porque nós estamos aqui só de passagem, logo, logo nós estaremos com o Senhor. Me Então, dê um sopro. o que nos prende, né? O que nos atormenta de verdade, o que tem nos impedido de viver o novo do Senhor para as nossas vidas. Que hoje nós possamos refletir sobre isso, né? Não importa
a maneira que você está, o que você está passando. O importante é você não ficar nessa situação, é sair disso. E o Senhor está pronto a nos tirar de qualquer situação, qualquer mesmo. Amém. Olhando para isso que você comentou, né? Eu acho que um dos pontos que eu achei muito interessante é realmente você olhar para você, uma autoavaliação, reconhecer. E aí, quando nós reconhecemos, né, com esse olhar de humildade, né? Porque a Bíblia fala assim que aqueles que são orgulhosos, o Senhor se opõe a essas pessoas, então você não consegue chegar. A gente, até comentando aqui a minha barriga, a gente tem assistido alguns doramas, né? E tem, aí é romântico, só que o par, o cara sempre é muito bom, né? A gente tem assistido de alguns que são empresários, e é bom em tudo e não tem nenhum defeito, né? Mas a gente precisa reconhecer realmente que nós temos imperfeições. E uma das minhas orações nesses últimos tempos, até na igreja em si, para que Deus tire as escamas do nosso entendimento que não nos deixam enxergar aonde estão as nossas fraquezas, as nossas falhas, porque às vezes você acha que está tudo bem, só que ao olhar de Deus não está tudo bem. E aí por isso você fica preso naquilo, você fica no deserto porque o seu olhar está tudo bem e não tá. É essas escamas caírem, reconhecer com arrependimento, aí o Senhor vai entrar, vai colocar tudo no lugar, vai precisar mexer o que precisa mexer, mas a vida vai Verdade. fluir, né? Vai fluir, até porque nós estamos em constante aprendizado, em constante mudança, sempre amadurecendo. Eu falo que esse processo só vai acabar no dia que o Senhor vier nos buscar. Então, até lá é uma longa jornada de crescimento e amadurecimento no Senhor, só no Senhor. Sim. Não, não no outro, Não no outro, só no só Senhor. no Senhor. Obrigada, Paty. Obrigada mesmo aí por Foi um compartilhar essa prazer. sabedoria. Aprendemos sempre muito com você. É uma honra para nós poder caminhar em direção ao céu de glória juntamente com você e com a sua família. Amém. E ver o que o Senhor tem feito na sua vida, o que o Senhor tem te ensinado e o que você tem replicado aí para a honra e glória do Senhor. É uma alegria para nós, né? Enriquece a nossa igreja, enriquece a nossa Amém. família, né? Não família só de sangue, mas também espiritual. Amém. Deus abençoe sua vida e obrigada a você que ficou até aqui, que você possa ter ouvido a voz do Senhor, que o cuidado do Senhor possa se estender e você esteja totalmente disposto a entregar ao Senhor a sua vida, e entender, né, quem você é e permitir que o Senhor venha colocar tudo no lugar, colocar as suas emoções no lugar e te usar para fazer a vontade dele nesta terra, para a honra e glória do nome do Senhor. Paty, muito bom ter você aqui. Você que nos acompanhou, se gostou, comente, compartilha, manda para amigos, mande algumas dúvidas que você tenha para que a gente possa trazer a Paty aqui novamente, falar de Mais outros vezes. assuntos, de inteligência emocional. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas a realizar no nosso meio. Obrigado mesmo por esse tempo, né? Foi muito bom estar aqui com você e aprender que a gente Enriquecedor. possa atingir esse nível de maturidade, né? Para vivermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus abençoe.